Boa noite. Hoje a nossa abordagem terá como tema a reencarnação. E o que é reencarnar? A reencarnação refere-se da volta do espírito à vida material, à vida orgânica, em um novo corpo especialmente formado para ele. É diferente de ressurreição, porque ressurreição pressupõe a volta à vida de um corpo já morto, o que é materialmente impossível. O espírito imortal, para sua evolução, ele necessita da sua vivência na vida terrena, da vivência material. E para isso se utiliza de um corpo físico, porque o espírito, sendo imaterial, não tem como agir diretamente na matéria. Mas as experiências do plano material são muito importantes para a evolução do espírito. Assim, o espírito se utiliza de um corpo material, de um corpo físico, um corpo orgânico, que lhe serve de instrumento durante cada uma das suas existências terrenas. Esse corpo material sofre as vicissitudes da matéria e por isso com o tempo ele se desgasta, ele perde a condição de continuar se mantendo coeso e se desagrega, perde o princípio vital e então ocorre a morte orgânica. Não havendo mais vida nesse corpo, ele não serve mais ao espírito que então se afasta para continuar existindo. O corpo é só vestimenta, é só matéria. O ser é o espírito imortal, que já existia antes do nascimento do corpo físico e continua a existir, mantendo sua individualidade após a morte do corpo físico. Esse corpo físico, uma vez perdendo a vitalidade, ele começa a se decompor e a sua matéria vai se diluir na natureza, vai formar outros corpos. Por isso que é materialmente impossível a ressurreição, porque é materialmente impossível que um corpo orgânico já decomposto possa voltar à vida. Mas a reencarnação é uma consequência, é uma situação lógica, natural, normal. Faz parte do processo da natureza humana. A reencarnação, ela explica o progresso da humanidade. E ela explica também as diferenças entre as vivências de cada ser encarnado na Terra. Se nós olharmos a história da humanidade, nós vamos ver que houve uma grande evolução. Nós vamos nos deparar lá no passado remoto com os homens das cavernas e fomos vindo na evolução da espécie humana, passando por diversos períodos da história em que essa evolução vai num crescente. Cada vez esses seres vão desenvolvendo mais a inteligência, vão melhorando as condições materiais do globo, vão se tornando pessoas mais sensíveis, vão desenvolvendo qualidades, aptidões, e há então essa marcha de progresso da humanidade. E como se explicaria esse progresso, essa diferença entre o homem dos tempos passados e o homem atual, se não fosse a reencarnação? Porque quem não acredita na reencarnação crê que Deus cria um novo espírito para cada corpo que se forma. Ora, se o espírito foi criado naquele momento, ele tem tudo a aprender. Ele é uma página em branco. Ele não traz nenhum conhecimento já com ele. Então, ele tem que começar do zero. Então, nós nunca sairíamos da fase primitiva. Mas como este ser que reencarna, ele é um espírito já formado, um espírito que já viveu muitas vezes, que já passou por todo esse processo evolutivo junto com o nosso planeta. Ele chega aqui trazendo no seu subconsciente, trazendo no seu histórico espiritual toda uma evolução, todo um conhecimento que faz com que isso se justifique por que os seres nascem cada vez mais inteligentes, mais sensíveis, com maiores aptidões. Isso explica as aptidões inatas
de pessoas que têm habilidades que nunca aprenderam, que nunca frequentaram um curso e têm habilidades inatas, porque são coisas que aprenderam na vida passada. Assim como a sabedoria do seu pensamento, a grandiosidade do seu sentimento, são todos valores desenvolvidos pelo próprio espírito. Na verdade, o progresso é feito por cada um, de acordo com o aproveitamento que faça desta oportunidade que é a reencarnação. Cada reencarnação é uma oportunidade. Os espíritos chegam a comparar com um ano escolar. Cada ano escolar tem o seu conteúdo, tem uma matéria, um aprendizado a ser feito. Em cada reencarnação, nós viemos com um propósito, trazemos uma missão, temos provas para passar, temos expiações a fazer como resultado do nosso passado, para que o nosso espírito continue evoluindo. E Jesus Cristo falou expressamente da reencarnação, quando disse a Nicodemos, para ver o reino de Deus é preciso nascer de novo. Então ele falou claramente na reencarnação, nascer de novo para ver o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a perfeição, é o desenvolvimento de todas as qualidades, de todas as aptidões do espírito. Então Jesus refere claramente a necessidade da evolução. Para ver o reino de Deus é preciso nascer de novo, porque para ver o reino de Deus é preciso ter passado pelas experiências, pelos aprendizados necessários para que possamos superar as nossas dificuldades e desenvolver as nossas virtudes. Deus não criou nem anjos, nem demônios. Deus cria espíritos, que são criados todos com a mesma origem, e com a mesma potencialidade de desenvolver todas as habilidades, todo o progresso, toda a evolução do ponto de vista moral e espiritual e material. Então veja que quando um espírito é criado, ele começa lá na infância da humanidade. E ele geralmente vai seguir a evolução do seu planeta, ele vai desenvolvendo-se à medida que os seres daquele planeta vão reencarnando, vão trazendo novos conhecimentos. Então nós somos viajantes do tempo, já vivemos muitas vezes e fomos aprendendo e acumulando conhecimentos. Muitos podem objetar de que a gente esquece o passado e que o esquecimento do passado é um grande problema, porque nós não lembramos de nada, nós não lembramos realmente dos fatos, porque Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá em cada vida terrena um recomeço, em que aquelas experiências passadas, sejam boas ou ruins, as lembranças das nossas falhas, dos nossos crimes, dos nossos erros, ou as lembranças dos nossos traumas, das nossas mágoas, dos nossos sofrimentos, não posso vir atrapalhar esse recomeço. Não posso vir impossibilitar reconciliações que tenhamos que fazer, porque seremos colocados a conviver de novo com aqueles seres com os quais temos ajustes a fazer. Assim como também vamos reencontrar os nossos afetos para fortalecer os laços e caminhar em conjunto. Então, a evolução, ela é o resultado deste andar do espírito através dos séculos em que ele vai vivendo, ora na erraticidade, que é como se chama o período em que o espírito está no plano espiritual, ora no plano físico. Mas a nossa origem é espiritual. Nós somos espíritos imortais, nós viemos na Terra com transitoriedade e por isso o fenômeno da morte é um fenômeno natural, porque é natural que voltemos à nossa origem, onde lá também fazemos aprendizados. E as reencarnações podem ocorrer em diversos mundos, existem muitas moradas na casa do Pai. Então são muitos os mundos habitados, são muitos os planetas. Geralmente o espírito vai cumprir a sua evolução num mesmo planeta, mas quando ele tiver adquirido todo o conhecimento que este planeta lhe propicia, e ele necessitando de novas experiências, ele poderá reencarnar em outro. Então não estamos limitados a reencarnar somente na Terra, podemos reencarnar em outro planeta. E pode ser que muitos que aqui estão tenham vindo de outros planetas para fazer outros aprendizados aqui. Então somos espíritos imortais reencarnados. E a reencarnação, além de explicar a evolução,
também nos coloca a justiça divina num patamar razoável, num patamar que acomoda a nossa racionalidade, que nos faz compreender que Deus é realmente, soberanamente justo e bom. Porque dando Deus a todos os seres que Ele cria o mesmo começo, Ele tem que dar a todos infinitas oportunidades de aprendizado. E assim, quando nós analisamos a vida terrena, nós vamos perceber que existem as mais diversas situações convivendo concomitantemente. Nós vamos ver que tem aqueles que nascem doentes e aqueles que nascem saudáveis. Tem aqueles que nascem na penúria, na miséria, e outros que vêm em meio à riqueza. Tem aqueles que portam deficiências físicas, problemas orgânicos, e aqueles que passam por muitas agruras. Alguns têm uma vida longa, outros morrem muito jovens. Assim, a vida de cada um é totalmente diferente. Como poderíamos crer que Deus pudesse, através de uma única existência, com circunstâncias tão diferentes, julgar para a eternidade cada um de nós? Onde estaria a justiça? Como poderíamos julgar da mesma forma uma pessoa para quem houve muitas facilidades e outra para quem a vida foi difícil? Como poderia ser julgado para a eternidade, para viver ou no céu ou no inferno, como as doutrinas tradicionais colocam? Somente a compreensão da reencarnação dá significado para essas diferenças e faz com que a justiça divina se faça presente racionalmente. Deus dá a cada um oportunidades diversas. Em cada reencarnação são outras experiências. Todos nós passaremos pelas mais diversas experiências, pela prova da riqueza, da pobreza, da saúde, da doença, enfim, por todas aquelas situações que a vida nos oferece, que são oportunidades de aprendizados. E aí a gente compreende que aquela situação que estamos vivenciando é transitória. Se essa situação é difícil, lembremos que a vida diante da eternidade é como um minuto. E nós estamos aqui para cumprir esta missão de um minuto frente à eternidade da melhor maneira. Sendo resignado diante das provas, sendo indulgente diante das falhas alheias, mantendo a fé, mantendo a esperança e desempenhando todo o esforço para nos conhecer e para desenvolver as virtudes e superar as dificuldades, vencer todas aquelas nossas imperfeições que impedem o nosso progresso. Na verdade, nós somos os artífices do nosso destino. A nossa ação de hoje vai se refletir no nosso futuro. A nossa próxima reencarnação, ela vai decorrer do que fizermos hoje, porque iremos colher o resultado daquilo que hoje plantarmos, do bem, da virtude ou, ao contrário, das provas, das expiações, conforme as necessidades de evolução do nosso espírito. Mas como se processa esse processo reencarnatório? O espírito, a vida é imortal, o espírito vive sempre. Ele não existe nenhum corte, nenhuma interrupção na vida do ser imortal. Para que esse espírito mantenha a sua individualidade no plano espiritual, ele não é totalmente imaterial na sua expressão quanto espírito, mas ele é envolvido por um envoltório semimaterial que se chama perispírito, que dá forma ao espírito. Tanto que ninguém que vê um espírito, quando há os casos de evidências, ninguém vê aquele lençolzinho com 2 furinhos. O que as pessoas veem é um ser com a aparência de um ser humano, porque o espírito mantém esta forma humana enquanto está na erraticidade e se apresenta com essa forma quando há um fenômeno mediúnico. Então, esse espírito, ele está envolto pelo perispírito que lhe dá forma. O perispírito é formado do fluido cósmico universal, que é a matéria elementar primitiva, que tem grande expansibilidade. Quando se aproxima a reencarnação, esse perispírito vai
distender um laço fluídico que vai prendê-lo ao corpo em formação. Então, aquele feto que se formou vai começar a receber esse espírito que se prende a ele por um laço fluídico, que esse perispírito vai se enraizando, por assim dizer, nesse corpo em formação e vai se dando o processo reencarnatório. Então, o espírito está presente no processo reencarnatório. E é isso que justifica muitas questões que a gente às vezes não consegue compreender. Quando a gente ouve falar de uma criança que foi rejeitada no início da gestação e por isso apresenta traumas, dificuldades, aí poderíamos dizer, sim, mas o feto no início da sua formação é somente um amontoado de células. Ele não tem um cérebro, ele registrou aonde essa rejeição? Quem registrou foi o espírito que estava ali presente. E por isso se reflete, está nele esse sentimento. Então veja que desde o início da formação desse novo corpo, tem ali presente um ser completo. Mas que à medida em que esse processo reencarnatório vai ocorrendo, ele vai perdendo a consciência de si próprio. E quando a criança nasce, o espírito já não tem mais consciência, não se lembra. Ele vai despertar gradativamente, conforme a criança vai crescendo, ele vai despertando, desenvolvendo, trazendo, aflorando a sua inteligência, a sua capacidade de compreensão, porque ele tem sempre um recomeço. Mas tudo que ele aprendeu, tudo que ele vivenciou, estará arquivado no seu subconsciente, estará arquivado no perispírito e vai de alguma forma influenciá-lo, vai influenciar para que ele já traga mais habilidade, já demonstre mais evolução, demonstre mais sensibilidade, tenha maior inteligência, tenha maior conhecimento, conforme aquilo que ele tem adquirido na vida passada. Assim, o processo evolutivo, ele decorre da reencarnação. Assim como a aplicação da justiça divina somente é possível quando se compreende a reencarnação como um processo necessário e natural na vida de todos nós. Somos espíritos reencarnados. Por isso, meus irmãos, qualquer situação que estejamos vivendo hoje é transitória. Seja o corpo que nós estamos utilizando, a raça que pertencemos, a classe social em que estamos inseridos, ou a nossa condição de saúde ou de doença, seja qualquer condição, ou mesmo a beleza orgânica ou a não beleza. Tudo isso é transitório, faz parte dessa vivência, porque este mesmo espírito pode passar por outras experiências e certamente passou por muitas outras experiências. Então, qualquer tipo de preconceito, seja em relação à raça, a sexo, a nacionalidade, a cor de pele, qualquer tipo de preconceito não tem o menor sentido, porque nós potencialmente podemos pertencer a qualquer lugar do mundo em que seja possível a reencarnação. Nós vamos reencarnar conforme a nossa necessidade evolutiva, para que possamos fazer aquele aprendizado necessário nesta nossa caminhada. Quando nós compreendemos a reencarnação, nós aprendemos a não ter preconceitos e nós aprendemos a compreender que a justiça divina está sempre presente, porque tudo o que nos ocorre é transitório. E mesmo as dificuldades, nós sabemos que elas passarão, porque tudo passa. E nós precisamos, então, aprender com elas e aprender a ser gratos pela vida. Agradecer todos os dias a Deus por toda a oportunidade que Ele nos dá, porque cada reencarnação é uma dádiva. Devemos lembrar que tem muitos espíritos necessitando reencarnar para sair da sua angústia, do seu sofrimento, para superar seus traumas, para resgatar suas faltas e que às vezes não têm oportunidade. E nós que estamos aqui, vamos então aproveitar essa encarnação, vivenciá-la da melhor maneira. Vamos fazer com que valha a pena cada minuto vivido, porque essa vida é sempre uma dádiva e Deus, que é amor ao infinito, está sempre nos abençoando com muita inspiração. Que nós possamos viver a vida conscientes de que somos seres reencarnados. A nossa posição é transitória, mas somos espíritos imortais e a vida se ostenta ao infinito. Iremos viver para a eternidade,
mas compete a nós decidir como vamos viver a partir dos valores que colocamos nos nossos corações, das virtudes que desenvolvemos e da compreensão que temos da vida. Para encerrarmos, vamos fazer uma breve prece, elevando o nosso pensamento a Deus e agradecendo pela vida, agradecendo pela oportunidade de reencarnar nesse planeta, de estar junto com as pessoas com as quais estamos, porque certamente são essas que são necessárias ao nosso adiantamento. Muito obrigado, Senhor, pelo dom de viver e pela vida de cada pessoa que está ao nosso lado, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e até mesmo pelos nossos desafetos, que vêm nos trazer a oportunidade de exercitar o perdão, a indulgência. Que a vossa luz e o vosso amor ilumine essa nossa caminhada, de forma que possamos transformar cada oportunidade vivida num momento de crescimento e aprendizado. Que a luz do Evangelho de Jesus ilumine as nossas vidas, nos trazendo a inspiração na nossa conduta, para que transformemos todos os nossos atos em atos de amor, inspirados do Evangelho cristão. E que todos os seres que vivem nesta vida, passando pelas experiências que estamos passando, não se esqueçam de ser gratos e de elevar sempre o seu pensamento, vinculando-se às energias superiores para agradecer pelo dom da vida e reverenciar o grande amor do Criador que nos possibilitou existir. Que Deus abençoe e proteja todos nós. Que assim seja.